Fala pessoal, vamos agora para a resolução do exercício de número 27 do capítulo 1 do Halliday 11ª edição. O enunciado diz assim: o ferro tem uma densidade de 7,87 gramas por centímetro cúbico e a massa de um átomo de ferro é 9,27 vezes 10 a menos 26 kg. Se os átomos são esféricos, vou considerar os átomos como sendo esféricos e empacotados bem justinhos ali, um ao lado do outro. Letra A, qual é o volume de um átomo de ferro? E letra B, qual é a distância entre os centros de átomos adjacentes? Bom, vamos ver. Na letra A, ele me deu a densidade, que é a massa pelo volume desse átomo de ferro, como sendo 7,87 gramas por centímetro cúbico. Maravilha. E ele me deu a massa de um átomo de ferro, que é 9,27 vezes 10 a menos 26 kg. Ora, se eu tenho a massa e a densidade, eu consigo calcular o volume. E é isso que ele me pede na letra A. Qual é o volume de um átomo de ferro? Bom, o volume vai ser a massa dividido pela densidade. Então fica massa 9,27 vezes 10 a menos 26 kg dividido por 7,87 gramas por centímetro cúbico. Por que a gente está fazendo a conta com as unidades? Justamente para ir fazendo as transformações que forem necessárias. Se você faz a conta só usando o número, você corre esse risco de esquecer de fazer uma conversão de unidades. Tá? Então, o que eu aconselho é sempre fazer a conta usando as unidades. E aí você tem até, por exemplo, aqui eu estou calculando um volume, então lá no final eu tenho que ter uma unidade de volume, aqui no caso metro cúbico. Então você pode até detectar algum tipo de erro aí na fórmula, na utilização da fórmula, ou de dados, né? Inversão aqui de dados, enfim. Bom, vamos fazer essa conta. Só que antes eu vou transformar aqui, ó. O que vai ficar mais fácil aqui vai ser transformar esse quilograma em grama. Bom, quilo, prefixo quilo, a gente sabe, equivale a 10 ao cubo, 1000. Então, fico aqui com 9,27 vezes 10 a menos 26 vezes 10 ao cubo gramas. E aqui embaixo, 7,87 gramas por centímetro cúbico. Esse grama acaba cancelando com esse grama que está aqui no numerador. Cancela numerador e denominador. E esse centímetro cúbico sobe, né? Fica o resultado em centímetros cúbicos. Vamos fazer as contas? Bom, fazendo as contas, vamos ver aqui. Vamos pegar aqui 9,27 vezes 10 a menos 26. Tudo isso vezes 10 ao cubo. Bom, 10 ao cubo são 1000. 10 a menos 23 aparece aqui, né? Como era de se esperar. Conserva a base. Somos expoentes. Menos 26 mais 3, menos 23. E agora eu vou fazer a divisão por 7,87. Eu obtenho um resultado, deixei aqui com 3 algarismos significativos, 1,18 vezes 10 a menos 23 centímetros cúbicos. Transformando isso para metros cúbicos, ora, o centi, esse prefixo centi, a gente já viu. Ele equivale a 10 a menos 2. Só que essa unidade centímetro está elevada ao cubo. Então eu fico com 10 a menos 2 elevado ao cubo, fica 10 a menos 6. 10 a menos 6, eu já tinha 10 a menos 23, conserva a base, que é o 10. Somos expoentes, menos 23, menos o 6, que é 10 a menos 2 vezes 3. 10 a menos 2 elevado a 3, 10 a menos 6, menos 23, menos 6,
fico com menos 29 aqui no expoente. Então, a resposta em metros cúbicos é 1,18 vezes 10 a menos 29 metros cúbicos. Na letra B, ele fala qual que é a distância entre centros adjacentes, em centros de átomos adjacentes, vizinhos, né? Se você olhar, bom, se essas esferas que estão modelando aí os meus átomos estiverem uma ao lado da outra, como nessa figura aqui, olha só, os centros vão estar separados por uma distância que equivale a 2 raios. 2 raios, sendo essa distância, eu posso considerar que a distância é simplesmente um diâmetro, né? 2 vezes o raio é o diâmetro. Então, a distância entre os centros de átomos adjacentes vai ser igual ao diâmetro. No final das contas, vai ser igual ao diâmetro desse átomo. Ora, eu tenho o volume, calculei o volume na letra A. E, na fórmula do volume, eu tenho o diâmetro, 4/3 de πr ao cubo. Posso transformar isso para diâmetro e já tenho o resultado direto, né? Volume é 4/3 de πr ao cubo, se esse volume é uma esfera. 4/3 de π raio é igual ao diâmetro d dividido por 2, dzão aqui dividido por 2, tudo isso elevado ao cubo. Fico então com 4/3 de π, d ao cubo sobre 8. E 4 com 8 aqui corta, né? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. 2 vezes 3, 6. Então, o volume de um átomo, você talvez já saiba até de cor, é igual a π vezes o diâmetro ao cubo dividido por 6. Se você souber de cor apenas essa parte aqui, essa outra forma, 4/3 de πr ao cubo, você só faz esse desenvolvimento, esse raciocínio aqui para encontrar a fórmula em função do diâmetro. Ora, agora eu volto lá e falo, poxa, deixa eu isolar aqui o que eu quero, que é a distância entre centros adjacentes, que é, por acaso, 2 vezes o raio, que é o diâmetro. Então, d ao cubo é igual ao volume do átomo multiplicado por 6 dividido por π. Volume do átomo vezes 6 dividido por π. Logo, elevando os dois lados dessa equação a 1/3, eu tenho do lado esquerdo o diâmetro, que é o que eu quero, e do lado direito, 6 vezes o volume do átomo dividido por π elevado a 1/3. Isso vai ser igual a... Vamos fazer as contas. Bom, o volume do átomo eu tenho aqui da letra A, já está aqui na calculadora em metros cúbicos, tá? Então, aqui eu estou em centímetros cúbicos ainda. Eu vou transformar em metros cúbicos, tem que multiplicar por 10 a menos 6. Agora sim, 1,18 vezes 10 a menos 29. Esse volume do átomo eu tenho que multiplicar por 6 e dividir por π. Dividindo por π, eu fico com um resultado aqui de 2,20. Opa, ainda tenho que elevar a 1/3. Vou pegar 3. Tenho 3, faço o inverso dele. 0,333333. E agora vou elevar aquele resultado que eu tinha a 1/3. Fico com 2,8229 vezes 10 a menos 10. Isso em metros, já que aqui eu tinha metros cúbicos. E quando eu estou com metros cúbicos elevado a 1/3, eu fico com metro no resultado. Tá bom? Bom, 2,82 vezes 10 a menos 10... Você talvez saiba que 10 a menos 10 metro equivale a uma unidade de medida atômica aí, que é o angstrom. Vou colocar numa outra unidade, que é o nanômetro. Tá? Então, nano, esse prefixo, equivale a 10 a menos 9. Para aparecer 10 a menos 9 aqui, eu tenho que multiplicar por 10 aqui. Então, eu tenho que dividir esse aqui por 10. A primeira parte aqui. Esse fator por 10 eu divido, fica 0,282. Esse outro fator por vezes 10, né? Aqui eu multiplico e aqui eu divido por 10. Aqui fica 0,282 e aqui fica 10 a menos 9, que é o
prefixo nano. Então, 0,282 nanômetros ou nanômetros ou então 2,82 angstrom, já que um angstrom é igual a 10 a menos 10 metro. Beleza? Bom, esse foi o exercício 27 do capítulo 1 do Halliday, 11ª edição. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu!